dia que as coisas não funcionam da forma que a gente imagina, né, em termos de já iniciar o jogo finalizando bem para ter a possibilidade de vantagem, mas nós mostramos que acreditamos até o final, lutamos por isso, e o grupo tem feito um grande trabalho. Então acredito que lógico que o futebol ele te gera muita expectativa, né, principalmente porque está tentando aí se manter uma liderança, o torcedor cria muita expectativa, esperando sempre um grande jogo, mas nesse objetivo de hoje a gente sabia da grande responsabilidade, da dificuldade que é ser o jogo, mas graças a Deus a gente foi feliz, principalmente no Sandrinho fazer a movimentação e ele receber e ter a possibilidade de sofrer o pênalti. Alisson foi feliz de conferir o rebote do goleiro, o goleiro teve uma noite especial também e graças a Deus a gente conseguiu a vitória. Igor, estamos ao vivo na TV Brasil Central. A minha pergunta é em relação ao fato do Vila Nova hoje não ter tido um protagonista, pelo menos na nossa avaliação ali durante o jogo. Isso te preocupa? E você acha que é necessário no futebol um time ter um protagonista, principalmente num jogo difícil como esse de hoje? Na verdade, gente, nós estamos em construção. Se você pegar aí qual jogador que é de repetição do ano passado, Denis, Ralf, Naninho, né? Tem os meninos da base, que o Rian teve a possibilidade de jogar alguns jogos no ano passado. Felipe é um jogador que ainda não teve a oportunidade. O restante é tudo muito novo. Se demanda um tempo. O futebol ele é muito difícil, gente. É muito difícil. Nós temos essa responsabilidade, desculpa, de se manter líder, né? É lógico. Talvez hoje, se a gente não fosse o líder antes da rodada e tivesse ganhado o mesmo 1-0, talvez a fala seria diferente, assumindo a liderança no final de rodada. Mas a gente espera, é lógico que a gente, quando vem para campo, a gente espera uma grande apresentação, é fato. Só que nós também não podemos esquecer que o adversário também foi feliz, né, na estratégia. Os atletas corresponderam muito bem, o goleiro teve uma noite muito feliz, principalmente no início do jogo, que ele pegou uma bola do Alisson, do Bolt no início do jogo, talvez mudaria totalmente o jogo. E aí eles foram ganhando confiança dentro da partida, as coisas foram acontecendo, nós fomos perdendo a confiança, foi ao contrário, e aí foi enervando os nossos atletas, a torcida veio cobrando, é natural, né? Chuva, natural o torcedor cobrar, mas nós estamos no caminho. É lógico que a minha função é fazer eles enxergar que nós temos que ir um passo de cada vez. Agora nós temos que corrigir muita coisa. Nós já temos o Goianésia no sábado, um jogo dificílimo, e aí nós temos que entender que a competição ela vai ser assim, né? Tem grandes rivais também tendo um pouco de dificuldade, é o futebol, gente, até as coisas se assentarem, até as coisas se ajustarem, principalmente. Agora falando de nós estamos uma equipe muito nova que eu digo, é jogadores agora que estão começando a jogar junto, né? E agora se demanda um pouco de tempo, mas o bom de tudo é que a gente está conseguindo atrair o resultado a nosso favor e a gente está conseguindo dar um passo cada vez. Oi, chegamos à 7ª rodada e ainda o camisa 9, que é o Fernandão, ele não conseguiu balançar as redes. E até na saída ele falou com a gente, né, e comentou sobre um pouco dessa ansiedade, mas apesar da experiência, ele está trabalhando. Eu queria que você falasse como você tem trabalhado em relação ao Fernandão. Hoje, quando você substituiu ele, foi até ensaiado algumas vaias da torcida na arquibancada. Se você, primeiro, acha justo, nesse início, pelo fato dele não ter marcado, uma cobrança maior em relação ao camisa 9, e qual que é a sua leitura que você tem feito quando você tem tirado ele? Já não é a primeira vez que você saca, você muda o estilo do ataque, deixa um ataque mais mobilidade. Qual que é a sua leitura que você está fazendo quando você saca o Fernandão e está dando certo? Na verdade, é igual você falou, né, Geninho? Fica um ataque mais móvel, né? Mais leve. Né? O Alisson tem essa capacidade, né? Que ele já fez essa função também. Ele entende bem e ele finaliza bem também, né? A gente está tentando passar confiança para o Fernandão. É um jogador muito experiente, é um jogador que sabe fazer gol, né? Só que o 9, ele tem essa cobrança interna dele. Ele tem essa cobrança interna. O que nos dá mais segurança é porque ele está conseguindo entregar na parte coletiva, competindo muito, um jogo aéreo muito forte, tanto defensivo quanto ofensivo. O goleiro foi feliz numa defesa que fez,
né? E as coisas, eu conversei com ele ali no vestiário, as coisas vão acontecer para ele. Nós vamos tentar ajudar da melhor forma possível para que aconteça o mais rápido possível, né? Outro centroavante teve dificuldade, e aí, cara, agora é um momento de perseverança. Ele entende isso, é um jogador já maduro, é um jogador que não é a primeira vez que ele passa por isso, né? Até pela função. E aí eu tenho certeza absoluta que ele vai ter a possibilidade de fazer gols importantes e cruciais. Porque é o cara que está persistindo, o momento essa bola vai ultrapassar a linha ali de gol e a gente vai poder comemorar junto com ele. E a gente tem confiança no trabalho dele. A questão da torcida, o torcedor ele vem, né, cara? Ele vem pro campo esperando que o Novo faça gol, esperando uma grande apresentação. As coisas não vão acontecendo, ele fica impaciente, isso é normal do futebol. Mas a gente pede um pouquinho mais de calma, principalmente para os nossos torcedores, porque nós temos um grande centroavante, daqui a pouco as coisas mudam e ele vai conseguir nos ajudar em termos de gols, e assim a gente vai ser feliz, principalmente na caminhada. Igor, boa noite. Nos últimos jogos, você vinha jogando ali com 3 volantes, né? O Bruno, o João Vitor e o Fernando. Hoje você optou de colocar ali o Estevão, que é um meia de armação. Queria saber dessa sua opção, né, de hoje entrar com um meia de armação. E da tão expectativa de ver Ralf e Fernando juntos, qual foi a sua avaliação dessa parceria dos dois nesse jogo? Primeiro, os dois são jogadores muito experientes, né? São jogadores que, acredito eu, enquanto teve energia, fez até um bom jogo. A questão do meia é a questão que a gente já sabia que o adversário ia vir para o jogo de transição, de um jogo de velocidade. A gente precisava de mais um cara ali próximo para o Fernandão ali para ter essa possibilidade, além de ter a possibilidade de deixar o Fernandão ou os outros atacantes numa melhor condição de finalização, um cara mais próximo para ter chute, né? Para ter um controle maior pelo meio. E ele tomou um amarelo quase na parte final do primeiro tempo, o jogo estava meio perigoso, e aí a gente tinha também o outro 10 esperando a oportunidade, que foi o Naninho, que eu acredito que entrou bem no jogo. Muito lúcido, o Naninho é lúcido, né? Ele é lúcido, ele precisa de espaço, ele é muito lúcido, ele tem condições de colocar os companheiros em boas condições, e assim a gente está demonstrando para todo mundo, principalmente para o grupo no geral, e eles têm entendido muito isso e têm dado boa resposta, que todos são importantes. Vai ter momento que o momento vai ser do Naninho, vai ter momento que vai ser do Estevão, vai ter momento que, como vocês viram, dos 3. Hoje foi Ralf e Fernando, acredito que todos estavam esperando por esse momento de ter os dois, para ver o comportamento, como que seria dos dois. Lógico que a nossa idade ali, principalmente nesse setor do campo, ela fica um pouco mais avançada, né? Talvez falta uma parte do jogo um pouco mais de energia, talvez, né? Mas pela experiência dos dois, por toda a história que os dois têm, principalmente dentro dessa função, eles conseguem trazer um equilíbrio, né? O nosso problema não foi esse, né, dessa questão. O nosso problema foi enervando dentro do jogo e perdendo a confiança, perdendo a possibilidade de tomar uma melhor decisão, e com isso foi gerando mais dificuldade também pelo comportamento do adversário, que foi feliz. E aí mas graças a Deus as coisas aconteceram aí, graças a Deus a gente foi feliz na finalização final. Boa noite, Igor. Henrique da Band News FM, tudo bem? Primeiro, parabéns pela vitória, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre as mudanças que fez na equipe desde o início da partida, né? Com alguns jogadores diferentes do último jogo, e essas agora, mais para dar rodagem para os jogadores, né? Para poder dar ritmo de jogo para todo mundo. Como é que você vê isso? E como é que você viu essas mudanças no jogo de hoje? Na verdade é o seguinte, como os jogos estão sendo quarta e domingo, teve jogadores aí que teve pouca possibilidade de tempo de preparação. É um risco muito grande perder jogador nessa caminhada. É um risco muito grande. E aí nós temos que também, pela parte da fisiologia, ser responsável em algumas tomadas de decisões. Por exemplo, a gente tinha o pivô, uma condição que vinha numa sequência muito forte de jogos, e aí ele já deu uma demonstração pra gente que precisava dar uma recuada com ele. Bruno Matias, o próprio João Vitor, são jogadores importantes, são jogadores que nos preocupam. E aí você cria a possibilidade de dar rodagem a alguns, né? Possibilidade de criar mecanismos para todos poderem ter essa possibilidade de sequência. É lógico que nos momentos cruciais nós vamos ter um time pronto, totalmente pronto, né? E jogos grandes aí a gente demonstrou que pelo menos a gente tem uma identidade muito forte, né? E com isso a gente vai dando oportunidade, ofertando para eles, eles vão aproveitando. Tem uns que demoram um pouco a aproveitar, mas o importante, mais uma vez falando, que hoje foi uma vitória da força do grupo.
Sandrinha aí, ó, já deu outra resposta, né? É um cara que chegou aí com muita humildade, trabalhando quietinho, e aí as coisas vão acontecer naturalmente. Alisson é um cara chato dentro do campo, que quer ganhar sempre e tem que ter esse espírito mesmo. O atleta vencedor ele tem que buscar isso sempre, né? Então o João Vitor hoje já entrou no decorrer, né? Tá mais saudável, né? Talvez se ele entra no início, talvez não consiga terminar, né? E a nossa preocupação com o Fernando, mas a gente sabe que a sequência também pesa e ele precisa um pouquinho. Ralf é um cara absurdo que esse cara tem como termo de recuperação, mas também a gente tem que ser responsável daqui a pouco com ele, porque já não é um menino, né? Porque senão a gente perde um cara importante para a sequência e depois vai fazer falta, principalmente no momento crucial. A nossa ideia foi essa, de ter o time encorpado, mas ao mesmo tempo ser responsável em ajuste, principalmente para preservar alguns, para não ter esse tipo de problema. Oi, para fechar, pelo menos da minha parte, até voltando da pergunta que a Natália te fez, porque todo mundo tinha aquela expectativa de ver o Ralf e o Fernando jogando juntos. Mas quando você saca o Fernando, manteve o Ralf, mas entra com o João Vitor no lugar dele, foi quando o Vila teve uma mobilidade maior, uma criação maior. Você está convencido que o seu time ele vai precisar aí mesclar essa questão da experiência, talvez já até não ter os dois mais, para ter um time mais jovem, com o próprio João Vitor, às vezes com o Bruno Matias também, para fazer o seu meio-campo render mais? Porque mesmo você jogando com um meia de ofício, o seu time no meio-campo ele rendeu mais quando teve 3 volantes, sendo um que é o João Vitor, que é um jogador mais jovem. Você está convencido disso? Você é inteligente nas perguntas, lógico, né? Nós tínhamos que fazer esse teste, principalmente, né? Acho que todos nós, não só você, mas nós também estávamos esperando por isso. Tem Ralf e Fernando para ver as conexões, do que pode ser feito, do que pode apresentar. É lógico que as outras variações também nos dá a possibilidade de ter um time bem mais leve, mais solto no campo, né? O que nós vamos ver daqui a pouco, independente de quem esteja no campo, todos vão ter uma importância muito grande porque a gente vai estar bem conectado. Essa mescla de idade, juventude, de energia, de experiência, ela vai ser importantíssima, principalmente em jogos muito pesados, né? Eu acredito que no primeiro momento, se a gente consegue fazer ali logo o primeiro gol rápido, talvez teria um conforto maior, talvez a gente ia pela experiência dos dois, né? Pela condução dos dois, principalmente pela que eles estavam tendo. Ralf houve uma finalização, principalmente no primeiro tempo, né? Fernando toda hora pisando, tentando carimbar os companheiros próximos do último terço. É lógico que vai passando o tempo, são 90 e poucos minutos, quase 100 minutos, vai abaixando a energia, né? O bom é que o João Vitor tem dado boa resposta, Bruno Matias também tem dado boa resposta, e aí nós vamos ganhando um leque de opções para que a gente consiga ser um time totalmente saudável dentro do campo, independente de quem comece ou não. É isso aí, beleza, fechando.